Olá pessoal, bem-vindos ao Enigmas. Você está entrando em um programa onde o normal é ser diferente. Normal aqui é ser paranormal e hoje eu não estou sozinha porque você está aí, nós também estamos, todos somos. É verdade, muito calor hoje, né, Kátia Gaia? Muito aqui em São Paulo, mas dizem que vai mudar o tempo, vamos ver. Precisa, né, de uma chuvinha? Tá chovendo um pouquinho, né? Bom, mas Kátia, hoje temos um assunto maravilhoso aqui no Enigmas, né? É verdade, o convidado, ele dispensa apresentações, porque ele é um querido, muitas pessoas, aliás, todos nós gostamos muito do trabalho dele, e olha, ele vem nos ofertar, falar um pouquinho sobre este lançamento, portal multidimensional, Além da Magia e do Orbe Terrestre, pela Editora Madras. Um beijo para todo mundo de lá, que eu adoro. E o nosso convidado hoje é... Luciano Nassim. Tudo bem, Lu? Tudo bom, minha Seja querida Cris? bem-vindo Tudo bom, ao Kátia, minha Enigmas. querida? Gratidão Obrigado. pela presença. Gratidão. Eu agradeço imensamente aí o convite e poder falar, né, do trabalho, do meu trabalho, poder falar do livro com esse pessoal maravilhoso aí que está aí. Um beijo a todos, muita luz para vocês em cada coração, cada sentimento, cada alma que está aí nesse Olha, momento que legal, conectada né? assistindo. Nossa, que legal. Eu estava conversando com o Luciano lá fora, Kátia, tanta informação. E a gente, como está muito envolvida com ufologia, a gente acaba se Até envolvendo esquece, mais, né? Eu tive que Nós interrompê-los para esquecemos descer do horário, pro né? estúdio. Ela chegou e pensei, ó, tá na hora. Não para, né? Esse muito assunto, bom ele, isso, ele é né? infinito. É infinito. Como Mas, o Lu, universo. eu quero que você conte para o nosso telespectador, para o nosso internauta, quando começou essa história? O que te levou a estar nesse meio ufológico espiritualista? Desde moleque, né? Desde pequeno. A gente, quando estava conversando lá fora, tinha momentos que eu não sabia quem era vivo e quem era morto, né? Quando eu era moleque. Então, depois de velho, que eu veio entender a diferença entre fantasma, espírito, extraterrestre, ultraterrestre, intraterrestre. Então, assim, foi uma trajetória muito marcante na minha vida, assim. Eu lembro uma passagem que eu tive com a minha mãe, em que eu conto no livro, inclusive, que eu estava vendo, assim, aviões, porque onde a gente morava não via muita coisa, e vendo estrelas e tal, e eu comecei a ver um avião, e minha mãe falou assim, o que você está vendo aí, filho? Eu falei, tô vendo a janela do avião, porque eu tinha uma luneta imensa, assim. Uhum. Ela falou, e aquilo que está atrás dele é o quê? Então foi ela que viu, né? E corroborou, quando eu virei a luneta, assim, tomei um susto, dava para ver a olho nu, aquele hambúrguer atrás, assim, do avião. E eu falei, nossa senhora, Você tinha que é quantos aquilo? anos nessa época, mais ou menos? 12. 11 para 12, alguma coisa assim. E os seres? Você teve contato com Eu os tive seres? contato com o comando Asta Shera em 98. Em 98 eu fui para a nave. E eu conto também no livro, foi quando eu conheci o meu mentor, um dos mentores do comando, que é o comandante Carraran. Você considera-se um contatado? E Sim. E você... não nada drástico, assim, ninguém, porque o Foi uma ser coisa legal. ultraterrestre não implanta ninguém. Sim. Desculpa. Quem costuma implantar as pessoas são seres extraterrestres e algumas civilizações extraterrestres. Eles que fazem esses implantes, principalmente eu chamo de MOS, né? Micro-organismo sensorial. Eles colocam aqui na nuca. Aí eles travam a cervical, né? Entra na cervical, trava o sistema nervoso central, trava o parasimpático, entra no sistema nervoso central e trava a glândula pineal. É onde muitas pessoas têm enxaquecas e não sabem de onde. Interessante. Mas olha, eu quero saber um pouco mais de você. Logo que eu conheci ele, eu tive uma sensação interessante. Até perguntei para ele, você tem noção que você é um híbrido? Você tem essa noção que você seja um híbrido? Eu creio que sim. Sim, eu né? creio que sim. Eu creio que, assim, depois de muitas pesquisas, né, com seres antarianos, pleiadianos, os Pleiades, Sírios, o próprio comando Asta, eu tenho absoluta certeza que eu venho de Arcturus. Que você é uma consciência que veio de lá. É importante vocês falarem o que é híbrido. Bom, Às vezes muita gente não sabe e você deve comentar. Sim, nesse livro eu falo inclusive do sistema híbrido dos reptilianos, né? Que é Sim. um sistema meio preocupante. Os draconianos, os sectoides e os seres reptilianos. Mas existem híbridos, por exemplo, ultraterrestres, como os arcturianos, o povo de Andrômeda, Antares, Alfa Centauro. E o que eles fazem? Eles se unem à inteligência e o ectoplasma e a astrotecnologia com o ser humano, ou seja, não é um humanoide, e sim uma junção desses seres com o nosso DNA, que foi alterado desde a época dos Anunnakis. Certo. E o que te levou a escrever este livro? Esses seres maravilhosos. Eles chegaram e falaram, vamos escrever algo? Não, eu já tinha feito isso, né? Depois da nave eu escrevi uma situação que
eu tinha muito medo de falar, não conseguia falar sobre isso. E medo mesmo, assim, medo do governo, daquela coisa toda, e de repente, né, sei lá, apareceu os homens de preto. E aí eu escrevi um livro falando sobre o assunto, só que com personagens, né? E aí eu perdi esse livro, daqueles disquetes antigos, flops, né? Eu perdi esse livro, ou seja, não era para ser. Eles queriam que eu falasse do jeito que era, porque as histórias, elas se encaixam. E elas vão se encaixando até o desfecho do livro, né? Entendi. E sempre dei palestras, né, falando sobre o assunto, falando sobre o sistema de clonagem astral, o sistema dos magos negros, os obsessores, como eles implantam, como eles saem pelo portal às 3 horas da manhã, que portal é esse, como funciona esse portal. E as pessoas falam, pô, cara, por que você não escreve um livro? Eu, vamos pensar nisso, vamos ver. Né? Eu não queria escrever um livro só falando de mim. Né? Eu até comecei falando da minha vida e no meio dele mudou tudo. Mudou completamente. Eu fui fazer uma feira holística em Bueno Brandão, Holistic Fair. E lá eu dei 2 palestras, inclusive, naquele momento. E na segunda palestra eu estava dando eu estava antes de um ufólogo. Eu esqueci o nome dele agora, gente. Vocês lembram o nome do ufólogo, meu irmão? Não lembro. E aí, quando eu terminei de dar a palestra, ele chegou perto de mim e fez assim, cara, tudo que você está falando para mim acontece. Eu falei, como assim? Acontece tudo que você está falando. Tudo, tudo, tudo. Eu preciso, inclusive, conversar com você depois e tal. Por que você não escreve um livro? Aí eu... Mais um te cobrando, tem né? muita gente falando isso, eu vou pensar nisso aí. Porque eu já estava escrevendo. Falei, o que vocês podem me intuir, né? O que vocês podem fazer? Aí o comandante Carrarã fez, senta aí, lindão. Senta aí, bonitão. Aí comecei. E em 3 meses estava pronto. Que bacana. Luciano, o teu nome já diz, Luciano, aquele que veio da luz, o filho da luz, né? Qual é a missão do Luciano em relação... a gente sabe que nós temos um governo oculto e essas pessoas que estão nessa junção de hibridização com esses seres, eles têm uma missão definida. Qual é a missão do Luciano em relação a esses portais, aos draconianos, ao governo oculto que está aqui? Qual é a missão tua aqui? A missão é alertar, né? É tentar ajudar o maior número de pessoas possíveis. Porque o grande problema são as pessoas acreditarem. Né? Fica tudo muito assim, mas será? Mas será? Não, eu tenho certeza. E eu passo essa certeza a partir do momento que eu trato as pessoas na mesa TKR, que é um dispositivo que eu uso, é uma mesa radiônica, uma mesa quantiônica, né? Chama Mesa TKR Quântica Estelar. Essa mesa foi me dada pelo comandante Carrarã, por isso que ela se chama Tesserato de Carrarã, TKR. Interessante. Durante a escrita, no meio. Eu até comento isso no livro. E assim, é impressionante como eles agem no oculto espiritual e agem no oculto do oculto, enfim. Seja como for. Para justamente travar a capacidade interna do ser humano. Eles travam justamente a centelha divina que a gente tem. Eles fazem de tudo para que o ser humano não tenha o poder da cocriação. Interessante. E como você vê, como é essa visão diante, a gente sabe que existem os extras, mas existe uma união, né, dos magos negros dentro de um astral, seja ele onde for, inferior, onde estejam, em outra dimensão. Como você vê isso? No seu livro eu sei que você descreve também sobre. Eu descrevo o Qual portal. a tua experiência, é justamente o portal inclusive? multidimensional, o portal multidimensional fractal. No Egito, até mesmo antes, né, eles usavam para criar os espelhos um mercúrio, era mercúrio líquido, né, que era o material usado para o portal. Esse material é usado por eles, tanto os seres extraterrestres como os seres ultraterrestres. Então, o que eles fazem? Eles usam esse portal e esse portal ele é aberto às 3 horas da manhã. Né? Então, por isso que eu desenvolvi isso aqui, gente, que é o bloqueador de espelhos. Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Pode dar um Pode aqui. dar. Está aqui para nos ajudar. É um bloqueador de espelhos. Esse símbolo que está aqui, na verdade eu coloquei um imã aqui justamente para potencializar essa parte, mas ele não gruda. Né? Ele não é um imã de geladeira. Tá? Uma amiga minha falou, não, seu imã não funciona. E aí, quando eu fui na casa dela, estava na geladeira. Realmente, ele é um bloqueador de espelhos. Né? Colocar no espelho. Ele trava só o portal das 3 horas da manhã. E o portal abre às 3, fecha às 3h33. E das 3h33 a 33 segundos, ele abre um portal alienígena. O suficiente para eles darem a volta no planeta. É aí que mora o perigo. Porque os seres reptilianos entraram em conchavo com os magos negros do umbral das usinas,
onde eles detêm uma astrotecnologia absurda, e falaram assim, a gente te dá a tecnologia da clonagem, vocês passam o acesso do portal. Nossa. Então eles não têm mais, como era nos idos de 60 e 70, descer a nave, pegar o cara, levar para lá, abrir o cara, enfiar o chip e voltar. Não precisa disso mais. Acabou, né? Eles enfiam o micro-organismo pelos ossos orifícios, já pode colocar até pelo olho. Enquanto você está dormindo, entra pelo sistema astral, ou seja, pelo espírito, que se subdivide em 12 partes. E ali eles colocam esse micro-organismo sensorial. A mesa TKR quântica estelar, ela consegue... eu falo, ela consegue por quê? Porque eu só pendulo, eu sou um facilitador do trabalho deles. Eles desintegram esses chips. E aí ele sai pela corrente sanguínea. Já aconteceu casos muito interessantes, assim, de um menino de 9 anos estar com esse chip. E eu fiquei bravo. Falei, como assim? 9 anos de idade, um chip extraterrestre, um mago negro conectado. Isso aqui me deu um negócio. Falei, tá bom, o que vocês vão fazer? Desintegra. Falei, ó, para desintegrar, eles fazem, só que eles pedem para você tomar água. Se você tomar 2 litros de água por dia, você tem que tomar 4. Pelo menos durante uns 2, 3 dias, para ele poder sair. Porque senão as reações são bem ruins. Olha que interessante, né? São bem ruins. Vômitos, náuseas, diarreia, sangramento pode acontecer também. Criança, né? Não sabe nem o que vai. Não, e é engraçado porque a criança não vai beber a água, né? E esse é uma pessoa que eu sempre tratei, né? Ele está lá de Minas, a gente trata via vídeo, né? via conferência, via WhatsApp vídeo. E ele é um pai de santo, assim, ele manda sempre os clientes para mim e tal. E nesse dia era o filho dele. E aí eu fiquei e falei, pô, como assim, né? E aí o moleque começou a vomitar, porque ele não tomou água. E ele falou, o que eu faço? Dê água pro menino, né? Faz ele tomar água. Ah, tá bom, vou levar ele na médica, inclusive, para ver o que está acontecendo, porque ele estava tomando uns remédios e tal. E foi engraçado que ele mandou uma mensagem para mim depois, falou assim, ô, é muito estranho esse negócio aí que você faz. Eu falei, por quê? Ele falou, porque eu cheguei lá na médica, a médica falou, suspende os remédios. Taca água no moleque. Coincidiu com o seu diagnóstico, né? Ou eu falei, melhor, bicho, mas é que é assim, ele tem que sair. Ele é desintegrado, ele entra na corrente sanguínea, ele tem que sair. Mas ele faz uma esculhambação no sistema, no ser humano em si, que é impressionante. Mas aguenta aí, Luciano. Você está gostando, né? Você está gostando, porque assim, o Luciano está explicando tudo exatamente como é, o que acontece. Fica plugadinho, a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já com o Luciano Nassim aqui para explicar um pouco mais. Chegou em casa rapidinho, está com pressa, precisa de uma refeição saudável, rápida. Eu conto com a Nutrilite Marmitaria. Vou mostrar para vocês como eu faço aqui em casa. Olha só, hoje eu vou no bife a rolê com creme de brócolis da Nutrilite Marmitaria. Já vem até com o meu nome, tudo preparadinho. Você abre um pouquinho só da embalagem, olha só, para entrar um pouco de ar e coloca no micro-ondas durante 3 minutos. Olha só, vou mostrar para vocês como vai ficar. Já no final, olha só. Olha como sai quentinho, perfeito. Ó. E aí você retira com cuidado a tampa. Olha a fumaça, gente. Que delícia, hein? Bom, agora eu vou comer. Eu, se eu fosse vocês, não perderia. Nutrilike Marmitaria. Sigam aí no Instagram, @Nutrilike Marmitaria. É a melhor opção de comida saudável para você. Uma super dica. Hora do almoço, Goiás Espetos Bar Restaurante. Bem-vindos ao Goiás Espetos Bar. Ambiente agradável, ótimo atendimento, buffet com frango, costela, feijoada, peixes, parmegiana e muito mais. Self-service com suco natural e sobremesa grátis. Ligue Delivery no 4227-4229 ou WhatsApp 98381-5068 com localização privilegiada na Avenida Goiás, 182 São Caetano do Sul. Venha almoçar aqui no Goiás Espetos Bar e Restaurante. Pior que não ler jornal é ler apenas um jornal. Leia, assine e anuncie no Jornal ABC Repórter. 4224-4789. Se você é notícia, foi ou vai ser, ligue para a nossa redação ou mande um e-mail para redação@jornalabcreporter.com.br. ABC Repórter, o diário. www.jornalabcreporter.com.br.
voltamos com o programa Enigmas e você já sabe, para ter este vídeo é só você acessar Cron TV no YouTube, você vai lá, se inscreve no canal, aperta a sineta, assim que chega um vídeo novo, você já recebe aí a sua mensagem. E é um prazer imenso recebê-los em nosso canal. Cris de Pascoal está no Instagram e Facebook. Kátia Gaia. Também Instagram e Facebook. Mas eu quero muito saber, Luciano, como que vieram essas mensagens? Como você teve acesso? Você estava aqui, você foi para a nave, como é que foi? Então, em 98 aconteceu um negócio muito estranho, porque assim, eu tocava à noite, sempre toquei à noite, continuei tocando depois desse acontecimento. A música sempre esteve na minha vida, só que antes era assim, né? Depois a terapia mudou e hoje eu me considero mais um terapeuta. Nossa, meu cabelo tá horroroso. Eu me considero mais um... tá parecendo o Giorgio. O Giorgio Tessáculos. E Tessacolos, sei lá. E aí eu tocava num determinado lugar e tal, e aí aquele lugar falou, ó, não vamos precisar mais de vocês. E eu precisava daquele dinheiro, né? Eu fiquei meio pé da vida, assim. Eu morava num lugar onde tinha uma varanda imensa, assim, um pouco mais afastada. E aí eu cheguei em casa, todo mundo dormindo. Eu peguei uma cerveja, sentei, acendi um cigarro, meu cachorro do lado, assim, na varanda, fiquei ali, aí tava meio nublado, eu peguei, olhei pro céu, e tinha um buraco de nuvem, né? Assim, um buraco. E eu fiquei olhando e vi umas estrelas, assim, eu fiquei olhando para aquilo, triste, né? Aí, de repente, um puff amarelinho no céu, fiquei olhando. E uma terapeuta, grande amiga minha, Maraci Monteiro, era uma numeróloga, eu não sei se ela tá atuante mais, aquela que fez, inclusive, a numerologia do meu nome, ela me explicou isso, ela falou assim, quando você vir no céu algumas piscarem, então são eles. Eu estava muito pé da vida naquele momento e eu fiz assim, aham, tá. Eu tirei uma onda e falei, e aí? E aí vocês? Qual é? Como é que vai ser? Aquilo começou a aumentar. Assim, tipo, foi aumentando aquela bola amarela imensa. Aí larguei tudo, né? Voou cerveja, voou cadeira, larguei o cachorro lá dentro, entrei. E fiquei assim, esperando, a janela imensa que eu tinha, assim, fiquei olhando. Falei, não vai rolar nada. Aí eu fui no banheiro. Quando eu entrei no banheiro, eu escutei um estrondo. Parecia que estava arrebentando tudo, a janela, tudo. Eu saí, não tinha nada, porém, agora que eu saí do banheiro, assim, eu já vi a luz. Quando eu vi a luz, assim, eu olhei assim, aquilo estava em cima da casa. Imenso. Era um barulho muito estranho, né? Que ele estava conversando, que bate no peito. E eu peguei e fui entrando assim, a hora que eu olhei pra cima, que eu vi aquele troço em cima da casa, eu falei assim, eu faço o que vocês quiserem, mas não me leva. Eu faço qualquer coisa, o que vocês quiserem, pelo amor de Deus, não me mata. Aí aquele fez assim, sumiu. Eu fiquei acho que uma meia hora olhando. E não tinha reação. Aí eu falei, quer saber, eu vou dormir. Fui e deitei. Aí quando eu dormi, quando eu fechei o olho, eu já acordei na nave. Eu já estava no corredor, já vendo os símbolos, eu não entendi mais nada. Você viu seres lá dentro, não? Sim. Eu desenhei, inclusive. Sim. Eu desenhei outros seres. Aquele desenho que você viu foi o meu mentor, sim, né, o Carrarão. Mas eu desenhei exatamente os Greys. Porque eles Greys, estavam na nave e eles estavam num sistema, era um painel esquisito, assim, que eles não chegavam a tocar no painel. Então, quando eles iam para o negócio, levantavam uns cubos, assim, coloridos, assim, eles faziam, aí eles apertavam, aí eu olhava assim, eu via toda a imensidão, era um negócio muito louco, e eu fiquei olhando aquilo assim, e eu falava, meu Deus, não é possível, o que está acontecendo, né? Aí eu falei, será que eu estou me drogando? Tem alguma coisa errada? Eu fiquei olhando aquilo, aí um dos seres virou de trás, assim, ele deu aquela olhada com aquele olho preto, reluzente, foi quando eu falei, eu vou correr. Você pensa, a primeira coisa que você pensa é uma saída, né? Eu vou correr. A hora que eu virei, eu dei de cara com o meu mentor, que é o comandante Carrarão, que tem 3 metros de altura. Eu fiz assim. Falei, Jesus Cristo. E ele fez assim, calma, tá tudo bem, eu sou seu amigo, né? Tá tudo sob controle. Eu peguei e virei de novo, a hora que eu olhei novamente, eu estava do mesmo tamanho dele. Que interessante, hein? Foi uma coisa incrível. Que... Isso mudou sua vida, né? Não, não tem... Não dá para descrever as informações que foram dadas. E quando eu voltei, depois passaram-se 4 dias, né? E eu fiquei 4 horas e pouco, 5 horas na nave, alguma coisa assim. Quando eu voltei, eu lia um livro por dia.
Era como se eu estivesse relembrando. O Dogma, acho que é Dogma Ritual da Alta Magia de Eliphas Levi, eu li um dia naquele livro. E olha que é grosso, hein? Louco. Assim, Tem muito conteúdo. Todos os livros de Paulo Coelho, lendo tudo que você imaginar estava lá. Você está precisando entender todo o teu processo, né? Eu comecei, aquilo Abriu a caixa de Pandora. Aí comecei a meditar, que era uma coisa que era muito difícil para mim, assim. Eu já praticava magia, enfim, mas a meditação era péssima. Aquilo começou a elucidar tudo, assim. Um negócio impressionante. Eu queria te fazer uma pergunta. Como que você encara, hoje em dia, a gente vê os centros espíritas incorporando ETs. Algumas pessoas dizem que são reptilianos. O que seria isso para você? São reptilianos? São seres de luz? Quem está descendo nos centros espíritas que se dizem ETs? A pesquisa teria que ser um pouco mais minuciosa, né? Porque depende do que eles promovem dentro desses centros. Né? Podem ser os dois. Podem ser, porque assim, o reptiliano, ele busca o sistema de plasma. Então ele não consegue ficar muito tempo plasmado. E é para a nossa sorte, né? Sim. Eles estão buscando justamente essa interlocução de frequência para poder clonar, entrar na frequência do ser humano, modificar o DNA. Porque tem uma modificação. Existe de uma guerra clima. espiritual, mais ou menos? É isso? Nossa. É isso? Você não tem noção que são os magos negros. É. O comandante Carrara me levou uma vez para um umbral, para a usina, e me mostrou como eles eram. É pesado. Luciano, qual é a maior sensação que uma pessoa sabe que está sob o efeito deles? Quando magos você negros? faz os seus tratamentos, quando você detecta. Porque assim, o mago negro só conecta com uma pessoa. Eu falo isso porque é uma coisa que eu já tenho experiência de trabalhar com isso. Quando tem magia. E essa magia pode ser qualquer coisa. Pode ser uma simpatia, você colocar o nome da pessoa na geladeira, sabe essas coisas? Sim. Dessas besteiras. Você conecta o mago negro, porque a magia é a manipulação da energia. Então, assim, magia é igual a energia. Mas existem outros aspectos, por exemplo, que pode fazer uma conexão com o mago negro. Drogas, assassinato, brigas constantes, isso pode fazer com que ele tenha essa ação dentro da pessoa, essa conexão. Porém, ele também age fora da conexão. Então, ele tem lá uma ficha da Cris, por exemplo. Aí tem o sistema kármico da Cris. Então, ele vai falar assim, bom, no dia tal, vai abrir aqui um portal e ela vai ter um karma ali que ela contratou lá atrás, 30%. Vamos colocar, quantos obsessores tem? Tem tantos, vamos clonar. E ele começa a entrar nesse portal multifrequencial através do portal, que é o espelho, entra na frequência dela e coloca um implante astral. Ali ele tem um acesso a ela, sem estar conectado. Ele faz o obsessor conectar nela. E ele obsedia o obsessor. Então, assim, é uma coisa horrível. Aí a pessoa começa no sistema de clonagem a acordar mal. Aí ela dorme e parece que não dormiu nada. Quando acorda parece que correu uma maratona. Começa a ter irritabilidade no mesmo dia, assim, picos de ansiedade. E aí a depressão cai a estados depressivos. Ela começa a desenvolver uma fobia do nada. Assim, uma coisa meio louca, medo de tudo, medo de todos. Já falei da irritabilidade, né? Na mulher seria TPM fora de hora, vamos colocar assim. Entendeu? No sonho, por exemplo, você sonha que está fazendo sexo com gente que nunca viu. Aí começa a ficar perigoso. Porque aí pode estar tendo também uma ação extraterrestre. Você sonha com seres estranhos, seres mitológicos esquisitos, com ciclopes, sabe essas coisas assim? Uhum. Demônios, esse negócio. E a parte mais complicada, na minha opinião, é acordar com marcas no corpo. A pessoa dorme e acorda com arranhões, com marcas, com dedos, né? Isso eu vi bastante no grupo da Gilda Moura, com marcas mesmo de aparelhos. Também, esses aparelhos, já tem uma ação tem chip, extraterrestre. né? Sim. Físico, né? Físico, Então, assim, eu lembro que eu atendi uma moça, Sim. que ela, uns 20 e poucos anos, que ela foi indicada por uma amiga, porque ela mostrou um negócio para ela, que ela falou, não, você tem que passar por um amigo meu, que é terapeuta e tal. Quando ela chegou a mim, ela tinha uma marca de garra nas costas, assim. Nossa. Que ela só conseguiria ter feito aquilo se ela virasse um tridente e desse nas costas dela. Não tinha como, era uma marca, assim, de 3... E também não teria por que ela fazer isso. Não, justamente. Ela tinha, naquele momento, um dos maiores números que eu peguei de clones astrais, assim, ela tinha 43 trilhões de clones Nossa, astrais. só isso, hein? Então, é um negócio impressionante. Complicadíssimo.
E para as pessoas conhecerem um pouco do seu trabalho, ter acesso ao livro, lembrando que tem um sorteio para você ir lá na página do programa Enigmas, você vai falar, eu quero ganhar um livro do Luciano Nassim. Olha aí, Nassim, olha como se escreve direitinho. Nassim. E marque ele, por favor. E aí faremos o sorteio, tá bom? E, Luciano, eu quero os seus contatos. Sim. O site, você pode entrar pelo site também, que é terapiasvibracionais.com. Não tem o BR, tá, gente? terapiasvibracionais.com. Tem o WhatsApp para consulta, quem quiser fazer a consulta, pode ser online, pode ser presencial também no espaço. É o DDD 11, o telefone é 96907 1510. 11 96907 1510. Aí eu posso falar? Claro. Pode. Eu quero convidar o pessoal de Campinas e região. Opa! Que tiver, né, dia 23/11, tá? Na livraria Leitura do Shopping Campinas vai ter um lançamento lá também do livro O Portal Multidimensional, Além da Magia do Orbe Terrestre, pela Vale editora Madras. muito a pena, gente. O Shopping Campinas, a livraria Leitura, às 16 horas, tá? Dia 23/11, dia 23 agora. Olha que bacana. E vamos estar juntos, inclusive, na Mystic Fair. Mystic Fair, Opa! dia 30 do 11, dia 1 do 1º. 12. Isso aí, dia mesmo. 1º do Luciano 12. Nassim. Você sabe já qual é o seu mapa lá dentro, o seu stand? É o 5. Ixi. Ah, ele volta para falar, Então, né, por cara? favor, entre em 53, contato para saber ou 58, procure lá, alguma coisa né? ali. Então nós estamos próximo da praça de alimentação. Estaremos próximos. Mas depois eu vou então. passar tudo também nas redes sociais. Por favor. Quem quiser seguir no Instagram, @Luciano Nassim Terapias e @Luciano Nassim, tem 2. Tá? Bom, Lu, uma honra estar com você. Infelizmente, Eu que nosso programa agradeço imensamente. acabou. Vou tomar até E mais uma eu aguinha. ficaria o dia inteiro aqui falando com você, porque, nossa, eu babo nesses assuntos, eu curto muito. E eu espero que você vá ao grupo de contatados da Gilda. Sim, Se você entra em contato vou com a estar Gilda lá. Moura, que vai ser fantástico você por lá. Pessoal, no Enigmas é assim. Aqui você vê o invisível Ouve o inaudível. e acessa o que dizem que é impossível. Gratidão, pessoal. Até o próximo Enigmas. Gratidão, Nassim. Namastê. Gratidão.